Oi, gente. Boa noite. Oi, meu povo. Estou esperando você aqui para a gente conversar. Hoje uma live assim bem legal, bem interessante, um tema maravilhoso. Vou estar aqui com a terapeuta Elza Ribeiro. Vamos compartilhar a live. Vamos trazer mais pessoas para cá, vamos interagir, vamos compartilhar. Olha, ela já está aqui na live, deixa eu é, dar uma cena aqui para ela, né? Tá aqui ela, ó. Já tá aqui. Oi, Emílio, tudo bem? Gente, hoje a live, o tema é: se você não se curar do que te feriu, irá sangrar em cima de quem não te machucou. Quantas pessoas estão vivendo essa realidade? Infelizmente, é? E vou esperar aqui ela mandar o convite para me aceitar. É uma live assim que você pode fazer perguntas, você pode tirar dúvidas também, o que fazer, né? O que nós podemos tirar da nossa vida, o que nós podemos botar na nossa vida para que a gente não seja uma pessoa ferida e também que a gente não venha ferir outras pessoas. Isso é muito importante ser trabalhado. Deixa eu aceitar ela aqui. Ela já. Já mandei o convite para você. Estou esperando ela. Ah, tá aqui. Ela já mandou. Pronto. Olha só, gente. Olá, Deu olá, super boa certo. noite. Tudo bem, Marta? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, graças a Deus. Então, gente, vamos aqui dar continuidade à live, né? É, a terapeuta Elza Ribeiro, ela vai falar sobre um tema que assim, esse tema ele está muito presente no cotidiano do ser humano. Oi, Stephanie, boa noite, né? Boa noite. A gente já tem aqui 12 pessoas na Que live e eu vou me bom. apresentar, né? Eu vou me apresentar. Muitas pessoas já me conhecem, mas também tem novos seguidores. Meu nome é Martinha Brito. Eu tenho uma doença rara chamada fibrodisplasia ossificante progressiva, que não tem cura, que não tem tratamento. Os meus músculos viram ossos, né? Eles ficam enrijecidos. Mas assim, diante de toda a realidade, olha, eu estou aqui, eu sobrevivi e nós estamos mais uma vez aqui junto com vocês para interagirmos, para trazer uma palavra, trazer mais um pouco de conhecimento de como lidarmos, né, com as nossas Mente. com a tristeza, que fazem parte do cotidiano. A gente que tem que fazer a diferença, né? E saber lidar como a gente deve trabalhar, como a gente deve fazer. E isso é muito importante. Então, eu vou passar a palavra para você. Peço para você se apresentar e você possa Ok. responder também às pessoas que Sim, quiserem tirar dúvidas. A palavra é sua. sim. Bom, boa noite. Eu sou a Elza Ribeiro, eu sou terapeuta. Eu trabalho com a técnica da TRG, né, terapia de reprocessamento generativo. E eu conheci a Marta faz um tempinho, não muito, assim, acho que uns 2 meses. E eu estou fazendo esse trabalho com ela de terapia. Foi um pro bônus com ela, um presente. Mas a Marta é uma pessoa incrível. E, nossa, ela tem muito o que ensinar pra gente, na verdade, né? Uma pessoa incrível que, na verdade, independente dos problemas que a Marta sofreu durante a vida, ela consegue lidar com isso e não fica traumas. Alguns pontos estão sendo ajustados nela, mas, na verdade, a Marta é um exemplo, porque, apesar de tudo que acontece com ela, ela consegue resolver isso, não entra, entende? Não fica no inconsciente dela, machucando, martirizando, enfim, ela consegue se livrar desse problema e seguir a vida adiante, aprendendo cada vez mais.
Então, na verdade, né, o tema colocado para reflexão, se você não se curar, você acaba sangrando, né, em cima de pessoas que não te feriu, e isso é o que está acontecendo hoje em dia com todo mundo. As pessoas estão machucadas demais, estão depressivas demais, e a vida não dá moleza, não é? Então, se nós não estivermos bem para o nosso dia a dia, para as pessoas que estão ao nosso lado, para as pessoas que nós amamos, Nossa, Ivone. fica muito difícil continuar, né, o nosso trabalho, ou continuar vivendo, ou pelo menos encontrar a felicidade, porque nem tudo é ruim na vida, né? A vida tem momentos difíceis, mas também, gente, tem coisas boas para a gente viver. Quando nós conseguimos tratar essa parte emocional, que é algo que realmente hoje em dia geral e pesa na vida de todo mundo, as pessoas conseguem ter leveza para ver que a vida é bonita também, tem coisas boas, né? Felicidade são momentos, é claro, mas dá para a gente viver bem, não é verdade? Então é a técnica que eu trabalho, e as pessoas que eu atendo têm resultados maravilhosos e eu fico feliz em cada vez poder ajudar mais pessoas, porque este problema emocional, a depressão, é a doença do século, né, gente? Infelizmente. Se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Eu estou aqui para responder algumas questões colocadas, entendeu? Sobre o que essa terapia faz, o que ela traz de benefício para a pessoa, quais são os resultados, né, positivos, porque, na verdade, é uma terapia breve. A terapia é feita por sessões que ela realmente resolve as questões emocionais que a pessoa traz no inconsciente dela e te dá leveza para seguir a vida adiante, né? Exatamente. Eu vou lhe fazer a primeira pergunta aqui. Claro. Assim, existem tantas pessoas, né, que estão feridas e por que que algumas pessoas elas sentem prazer de machucar o outro? Na verdade, Marta, a pessoa, quando ela está muito agressiva, tem casos que a pessoa já tem um gênio forte. Mas, às vezes, ela está tão ferida que ela responde o outro com uma grosseria, ela responde o outro com uma agressividade, como se ela quisesse que o outro fosse culpado pelo problema, pelos problemas que ela está sentindo. E nem sempre ela quer realmente agredir o outro, entende? Ela está sangrando por dentro, então às vezes nós temos que ter um pouco de empatia com o outro, né? Dependendo da situação, para a gente fazer uma análise se realmente é grosseria fatal daquela pessoa, realmente ela está com muitos problemas, ela não consegue ter calma, ela não consegue falar devagar, ou ela chora, ou ela grita, ou ela realmente, usando um termo assim, né, solta os cachorros em cima do outro e o outro não fez nada. Então, isso hoje em dia está acontecendo muito, as pessoas estão muito machucadas, entende? A Ivone colocou assim: geralmente as pessoas que têm depressão nem sempre sabem se expressar. Exatamente. A pessoa, ela fica tão isolada, ela não consegue falar o que ela sente. Ela é uma dor, ela não sabe, ela prefere ficar no casulo dela. E o que que nós temos que prestar atenção? Os familiares, as pessoas ao redor, amigos, enfim. Se ver alguém muito quieto, adulto ou adolescente ou criança, não importa. Temos que prestar um pouquinho de atenção. Eu sei que a nossa vida é corrida, que nós temos um dia, sabe, super complicado com as nossas coisas. E esses pontos passam despercebidos, mas a pessoa que está muito depressiva, ela não consegue falar, não consegue expressar. É uma dor tão grande, mas ela não consegue nem falar por onde começar. É algo que dói muito nela. Então, e às vezes a pessoa pensa assim, puxa vida, será que fazer uma terapia vai ajudar? Gente, vai ajudar. Quando você procura um profissional ali junto, que dá as mãos com você ali na sessão, e você se compromete a ajudar aquela pessoa e deixar ela bem para seguir a vida, entende? Isso realmente funciona. É lógico que muitas pessoas acham, a terapia eu não tenho tempo para fazer, a terapia eu não preciso. Mas sabia, todos nós precisamos sim de uma ajuda, de alguém que tenha um conhecimento maior, que nos dê a mão para que a gente entenda o que está acontecendo para resolver aquela questão, entende? Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, tirar dúvidas, tá? Pedir orientação também. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Como saber se
Como saber se a pessoa está reprimindo o sentimento? Marta, normalmente a pessoa que reprime o sentimento, ela é muito calada, né? Tem as pessoas que são tímidas, ok? Mas elas são caladas, são incontidas, elas não falam, não se expressam. Então, a gente com um olhar mais assim, apurado, conseguimos prestar atenção nisso e tentar, de uma forma muito delicada, deixar a pessoa à vontade para que ela consiga se expressar. É lógico que nem todo mundo vai se abrir ou falar. Mas você sabe que existe muita empatia, né? De quem você procura para conversar ou de quem está ali do teu lado que dá uma abertura e você fala, puxa vida, acho que eu consigo falar alguma coisa, ou então, nossa, isso que ela falou, realmente eu sinto isso. E aí a pessoa começa a se soltar um pouquinho, mas não é fácil. As pessoas, elas não confiam, elas não têm empatia pela outra, ou ela acha que o outro não vai entender aquela situação que ela está sentindo, aquela emoção em si, né? Que ela está sentindo, o outro não vai entender, então ela prefere se calar. Mediante, de repente, o que ela já acontece na casa, ou com um parceiro, ou com amigos. Então, assim, sabe, aquela situação velada, ai, fica quieto, você não tem nada, imagina, você é frescura. E não é verdade. A gente tem que ter um olhar mais delicado e com mais amor pro próximo. E o que é assim, o que fazer, né? Como ignorar alguém que magoou você? Porque às vezes as pessoas nos ferem e a gente acaba absorvendo aquilo, né? E tem pessoas que guardam, né? Que guardam Bom, dentro de si e levam para o resto da vida e acaba tendo, vamos supor, gerando, né? Mais ainda um coração entendi. amargurado. Veja bem, olha o que que acontece. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que desde criança, tá? Ela já tem, de repente, em casa, não é muito acolhida, ou ela cresce e a vida continua assim, ela acaba repetindo padrões do que vem dentro de casa. Então, o que que acontece? Ela já vem com muitos traumas internos, ela tenta seguir a vida mesmo assim. Tá? E aquilo machuca muito ela. Então, o que que acontece? Ela precisa de ajuda de algum profissional da área né, da parte emocional, terapeuta, psicólogo, para que venha ajudá-la a sair dessa questão. Quando ela trabalha toda essa situação que a machuca, ela vai ficar leve e livre. E aquele problema que estava machucando ela, sabe, remoendo dentro, aquilo não vai estar mais lá. Por exemplo, a terapia da TRG, de reprocessamento generativo, a terapia breve de resultados, o que que ela trabalha? Ela trabalha todo o seu ciclo, na verdade, né? Que é um protocolo com 5 etapas. Ela trabalha todo o seu cronológico, desde o seu nascimento até a sua idade atual, e aí ela vai trabalhando todos esses traumas que você passou no decorrer da vida. E você vai conseguindo dissolver esses nós que ficam em você. Então, às vezes, algumas coisas que te machucavam, quando você termina esse trabalho de terapia, já não está mais lá, já não tem mais importância, já não machuca mais. E aí você está leve. Por quê? Porque o nosso inconsciente trabalha por empilhamentos, né? Tudo que é ruim fica em cima e as coisas boas ficam mais embaixo. Então, o que que acontece? A pessoa nunca consegue sentir aquela sensação de felicidade. Por quê? A vida é ruim o tempo todo? Não, a vida não é ruim o tempo todo. É que os problemas são tão grandes que nós não lembramos daqueles pequenos momentos que vivenciamos, né, em casa, ou com a família, ou às vezes dentro do casamento, ou mesmo ainda quando estão com os pais. E aí, quando nós trabalhamos isso, fala, poxa vida, olha aquele momento legal que eu vivi, agora eu estou conseguindo lembrar disso. Mas não é que ela não está conseguindo lembrar, já estava nela. A diferença é que tinha tanto empilhamento de dores emocionais que ela não conseguia chegar a este momento de lembrar dessa vivência boa que ela teve, entendeu? A partir do momento que ela trabalha isso nela, ela consegue ter uma leveza incrível e consegue realmente olhar a vida de uma outra forma, ver a leveza. Tem dificuldades? Vai ter a vida inteira, mas são problemas do dia a dia que você termina o dia, você resolve, você consegue resolver aquela questão sem te machucar, porque você está realmente toda trabalhada na parte emocional, tá? Você está, então você consegue lidar com a sua vida normalmente, porque ninguém vai ficar livre de problemas a vida inteira. Mas os problemas do dia a dia é mais fácil resolver quando nós não estamos machucadas, entende? Mais uma outra pergunta aqui. Sim. Por que as pessoas nos ferem?
E o que fazer para evitar? Olha, por que as pessoas nos ferem? Igual falei um pouquinho agora, né? É que quando a pessoa está com muito problema, ela realmente discute com o outro, Olha, porque não é A nem Vivi colocou assim: terapia é essencial para a vida, salvou a minha. Que bom, Vivi. exatamente. Exatamente, porque o que que acontece? Para você não, quando você trabalha, você está trabalhado na terapia no sentido de resolver os seus problemas emocionais, você não vai dar muita importância pela discussão do outro. Vai, eu diria assim, vai resolver na hora, mas não vai te machucar. Por quê? Porque você não está com o teu terreno emocional fértil. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que dois irmãos são criados na mesma família, têm a mesma educação, têm o mesmo dia a dia, os pais. Então, assim, só que um deles fica mais propenso a problemas emocionais e o outro segue a vida, sabe? Voa. E aí a pergunta, a questão é, poxa vida, mas nasceu no mesmo, teve a mesma vivência, né? Foi a mesma educação, o mesmo amor. Sim, mas a diferença é que aquele que não conseguiu crescer muito no sentido de mais travado para a vida, mais triste, mais melancólico, ele tem um terreno fértil emocionalmente, ou seja, na verdade, ele é uma esponja para os problemas emocionais. O outro bateu, saiu, ou seja, houve a discussão agora, houve um problema que ele não está feliz, algo que ele queria e ele não conseguiu, ele consegue resolver e seguir adiante. E o outro já não consegue, aquilo realmente ficou dentro dele. E isso aí tem que ser realmente trabalhado para que ele consiga sair deste problema, tá? Criar mais outras emoções neuronais nele para que ele consiga seguir a vida e vai seguir também. Só que olha só, foram criados iguais, um realmente conseguiu seguir adiante e o outro ficou mais assim, ó, incontido emocionalmente, ou seja, com mais problemas emocionais. Na verdade, é o terreno emocional. Um absorve mais e o outro bateu e saiu. Entende? Como acontece. Vamos dar um exemplo seu, Marta. Você é uma pessoa que teve muitos sofrimentos na vida, mas é uma pessoa super, super firme, ou seja, tem problemas? Lógico que tem, mas você é muito bem resolvida com a sua vida. O que que acontece? O que aconteceu com você alguns anos atrás, o que acontece, você consegue resolver, você não deixa ficar dentro de você, entende? Você resolve isso. E tem pessoas que não conseguem, elas se machucam muito e ali ela precisa de ajuda para sair dessa situação. É verdade. Né? Eu sou igual a buchinha, né? Eu absorvo, depois eu espremo, aí jogo fora. O Exatamente, ou seja, você nem excesso. chega a absorver, né? Bate em você o problema, você consegue entender o problema, resolve, reprocessa e sai. Ou seja, não fica em você, entende? Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Nós sabemos que, assim, como você já até citou aí, né, em relação a pessoas que às vezes é um gênio, às vezes a pessoa tenta mudar. Vamos colocar aqui na live o caso da Ana Hickman, né? Hoje à tarde, uma colega minha, não levo para o coração. A Ivana disse que eu não levo. Realmente eu não levo. E posso até levar naquele momento. Depois eu consigo reprocessar e jogo Exa- fora, né? Exatamente, exatamente. Isso é verdade, porque na verdade o nosso inconsciente, né, o que que acontece com o nosso emocional? O nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele busca a felicidade. Quando ele não encontra, ele entra no looping, ou seja, porque ele não encontrou a felicidade, então ele fica naquele looping. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa que vê um exemplo simples, tá? Muita discussão em casa e ela cresce a partir do momento que ela é uma adolescente, uma jovem, ela começa a namorar e segue a vida. Dentro de casa, ela não tem exemplos muito bons. Não que os pais não amem, mas, na verdade, a discussão entre pai e mãe, homem e mulher, na verdade, né? Mas o filho é o pai ou a mãe. E o que que acontece? Ela não entende que aquele pai que ela tanto ama briga com aquela mãe que ela tanto ama. E aí ela cresce, o que ela não entendeu, mas ela cresceu e aquilo ficou guardado no inconsciente dela. Ela vai para a vida, ela namora, ela casa. O inconsciente dela, o que que acontece? Como é uma compulsão, uma repetição, ela vai ter sintonia com alguém que tenha o mesmo, eu diria assim, ó,
padrão desse pai, às vezes meio agressivo com ela, às vezes uma pessoa que não entende, e ela fala, poxa, mas eu não entendo isso, e ela vive essa situação, porque o nosso inconsciente, ele é assim, ele busca a felicidade, quando ele não encontra, ele entra no looping, ou seja, ele vai buscar essa felicidade que não está ali. Então, é a mesma coisa quando você vai, por exemplo, você faz uma prova para um determinado curso. Se você não obtém a nota para passar, você vai reprovar, você vai ter que fazer novamente, até você conseguir uma nota e você passar de ano. Não é? É a mesma coisa. Então, vamos imaginar, nessa mesma analogia, essa menina vive uma vida não muito legal e ela não entende, e ela não busca ajuda. E aí, de repente, esse relacionamento não dá certo. Provavelmente, o próximo relacionamento que ela encontrar, tá? Vai ter a mesma sintonia. Por quê? Porque é uma maneira que o inconsciente encontra dela aprender, entender aquela situação desde criança que ela não entendia, para ela buscar esse entendimento. Então, vive um looping na vida dela. A partir do momento, é sintonia, a partir do momento que ela trabalha isso nela, ela sai desse padrão vibratório e muda completamente a energia dela, entende? E ela consegue sair desse loop e ter uma vida, eu diria, normal no sentido assim, ó, vai encontrar alguém que está na mesma sintonia dela e não nessa situação de ter o mesmo padrão, ou às vezes de discussão com ela, ou às vezes de não entender, ou agressivo, enfim, né? Não é só no relacionamento, mas às vezes um trabalho que a gente não entende, ou família, é isso que nós gravamos dentro do nosso inconsciente. E se não há um entendimento, continuamos com isso. Aí usamos um termo assim popular, o famoso dedo podre. E não é verdade, é sintonia. E quando trabalhamos isso realmente sai do nosso, vamos dizer assim, do nosso radar, entende? E aí nós acabamos encontrando pessoas que têm o mesmo propósito, Oi, mesmo Isabela. inconsciente que nós, né? Olha, a Ivone está perguntando assim: tem um filho que não sabe lidar com as frustrações da vida. Você aconselha fazer uma terapia? Olha, sim, era importante, né? Porque às vezes ele está sofrendo calado e não consegue resolver sozinho. Seria muito interessante uma profissional que ele goste, ele também tem que querer, porque na verdade a mãe fala, olha, interessante mas a pessoa em si, ou o cliente em si, ele tem que querer isso, essa ajuda. A partir do momento que ele quer se falar, não, vou buscar uma ajuda, vou entender o que acontece comigo, então isso sim vai fluir. Porque se não for da vontade dele, não vai conseguir resolver. Mas seria muito importante, os jovens hoje em dia, eles são calados, né? Mas eles sofrem também. Às vezes um pai, uma mãe fala assim, meu filho não sai do quarto, meu filho fica só na música, ou com os amigos. Esse adolescente, essa criança, às vezes está sofrendo, entende? Então ela precisa realmente ser ouvida. E no tempo dela, né, ser ouvida. E aí realmente ajuda bastante o desenvolvimento emocional, né, dele. Oi, Isabela. Boa noite, querida. Mais uma pergunta aqui. Eu Sim, sei que tem muitas pessoas feridas, né? Tem pessoas aqui na live. A Lúcia está dizendo muito obrigada pela orientação. Tem pessoas aqui na live e tem pessoas que vão assistir depois e que vão refletir. isso. E infelizmente a gente encontra pessoas cheias de si, né? De si mesmo e que não sabem lidar às vezes com o público, não sabem muitas vezes lidar com pessoas, porque assim, existem pessoas de ambas naturezas, né? Pessoas mais calmas, pessoas mais tranquilas, Sim. pessoas mais agressivas. E o que fazer quando uma pessoa é agressiva com você? Olha, se você já fez um trabalho, eu diria no sentido assim, ó, se você está bem emocionalmente, você vai ter um entendimento que aquela pessoa não está bem. Então, isso não vai, por mais que a pessoa é agressiva, você está tranquila no sentido de falar, olha, é, você não vai se preocupar com aquela agressividade. Lógico, você vai dar um basta na situação, mas aquilo não vai passar para você, entende? E o máximo que você pode fazer é para pedir para aquela pessoa busque uma orientação, busque uma ajuda, porque ela não está se suportando, na verdade. Agora, nós vamos deparar com pessoas assim o tempo todo, tá? Vamos falar para todo mundo, fazer terapia? As pessoas não querem, elas não entendem, elas não conhecem o processo, e aí vem o termo, mas eu não preciso, eu não tenho problema nenhum. Tá? E, na verdade, o autoconhecimento, conversar com um profissional, é um momento seu, um momento maravilhoso que você senta na frente de um profissional numa sessão
e você fala, poxa, aqui é o meu canto, eu vou me abrir, falar o que eu sinto, vou resolver minhas questões. Isso é maravilhoso, é investimento pessoal. Porque às vezes, gente, a pessoa, ela se arruma linda, maravilhosa, ela vai para uma festa linda, mas ela sente aquele vazio no peito, sabe? Ela parece que ela não pertence àquele lugar. Mas o que que acontece? Ela cuidou do externo e internamente ela está muito mal. E se ela está bem internamente, se ela tiver um exemplo, sentada na, sei lá, na, na calçada conversando com um amigo, ela vai estar feliz porque ela está bem dentro dela. Às vezes nós compramos uma roupa linda, fala, eu vou arrasar com essa roupa. Eu vou num lugar maravilhoso, vou num jantar, vou num barzinho, vou com alguém, mas você está vazia por dentro. É algo que você não consegue entender, é um vazio que te sufoca, entende? E nada do que você fizer ali vai resolver, a não ser que você fala, poxa, agora eu vou parar e vou cuidar de mim um pouco, eu vou investir em mim, porque realmente vale a pena. Aí você realmente sai daquela situação e vai curtir sua vida ali, naquele lugar que você quer, na roupa bonita, e vai se sentir linda por dentro e por fora. Porque não há nada mais transformador na vida de uma pessoa do que você estar leve, no sentido de estar bem emocionalmente, e você fala, poxa vida, eu consigo olhar para a vida e fazer planos para a minha vida, sabe? Decidir aquilo que você quer, não deixar as pessoas decidirem por você. E às vezes também acontece assim, olha, eu não vou em tal lugar, ou então não vou fazer tal coisa, porque o que que o outro vai achar? Olha, o que o outro pensa é um problema do outro, não é? Não é um problema seu, não é um problema meu, nem seu, enfim. É o outro que pensa, então o outro resolva com as questões dele, do pensamento dele, né? Então, às vezes, nós nos preocupamos muito com isso. E, na verdade, temos que cuidar de nós. Porque quando estamos bem, gente, fala a verdade, olha, pode vir o vento que for, está tudo bem, né? Estamos ótimos. Então, não dependemos da opinião do outro para fazer algo que nós queremos. Participar ao outro que vai fazer é uma coisa, mas pedir permissão, gente, isso aí já, sabe, é uma coisa que falta autoestima. Somos adultos, não somos? Resolvemos nossos problemas e nós temos sonhos, todo mundo tem. Vamos imaginar um casal, né? Maravilhoso, uma vida a dois, casamento. Está indo bem, só que assim, o que que acontece? Independente de ser um casal, ambos têm sonhos diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Eu faço terapia de casal? Sim, mas na verdade separados, porque o casamento em si, ele não tem nenhum problema. Quem tem problema são as pessoas que vieram para essa união, não é verdade? O João veio para um relacionamento, já tinha algumas questões. Às A vezes, Maria olha, também. às vezes as pessoas falam assim, eu vou embora desse lugar, porque vou embora dessa casa, porque aqui não dá certo. Mas, assim, geralmente pode até ser, só que eu acho assim, que 95% o problema não é o lugar, o problema não é a casa, o problema é você. Exatamente. Exato. Aonde você for, o problema vai com você. Só fechando esse raciocínio da terapia em casal, então é feito separado, porque ambos têm problemas. Então não adianta colocar os dois juntos e um falar, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Quando você trabalha o emocional separadamente, você está uma pessoa ótima, bem, para você resolver suas questões a dois, entendeu? Isso é maravilhoso. Se eu não falar pro meu parceiro, ou minha parceira, ou meu amigo, ou enfim, o que eu gosto, como que o outro vai saber? Eu preciso aprender a falar o que eu quero sem ter medo. Poxa, eu gosto disso, disso, disso. Deixa o Porque, outro resolver assim, o que ele se acha os disso. dois estiverem juntos, um vai jogar a culpa no outro, né? Exatamente. E não é legal, porque o casamento, meu casamento está com problema. O casamento em si, não, é apenas uma, né, é uma instituição, um casamento. Mas os dois que ali estão naquela união, cada um tem as suas questões. E quando trabalha as questões, você chega inteiro numa relação. E fica muito mais fácil ter um diálogo, conversar, colocar o que é priori para o casal e a vida seguir adiante, entende? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Como lidar com pessoas que querem tudo do jeito delas? É quase a mesma coisa que você falou aí em relação aos casais, né? Exatamente. Olha, tem pessoas que realmente querem tudo do jeito que elas acham que tem que ser e o outro que, né? Gente, são pessoas que, se você vê que elas querem que tudo seja da forma que elas querem, é a maneira que elas olham, você não consegue estar perto, se afasta.
Se for possível, fique longe, porque é para a tua saúde, sabe? Fique longe. Se o outro não quer mudar, se o outro não quer aprender, ai, quer tudo do jeito que ela acha que tem que ser ou ele acha que tem que ser. Poxa vida, por que que eu vou estar próximo e vai tirar a minha energia boa se o outro não quer entender, ou ele precisa de ajuda, ele não quer, ou ele precisa, mas nada quer. Então, de uma certa forma, se for possível, eu não vou despender energia para estar próximo ou tentando fazer algo ali que a pessoa não quer, sabe? Está tudo bem. Quando a pessoa não quer, está tudo bem. Ninguém é forçado a fazer nada, não é? Exatamente. Na última vez que eu fiz uma live, teve uma moça que ela perguntou assim, como eu faço para me conhecer, né? Quantas pessoas que nem sabem quem é? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Nessa pergunta não está se referindo a mim, mas uma pergunta para que o público que está aí possa entender. Porque tem muitas pessoas que não sabem quem sou eu. A minha pergunta é quem eu sou. Não eu, Martinha, sabe? Mas a pessoa. Sim, eu entendi. Eu entendi a sua pergunta. Olha, quando o que que tem que quem eu sou? Se você não sabe quem você é, você precisa realmente, sabe, fazer um autoconhecimento, sabe? Se entender e descobrir o que que você gosta, o que que você veio fazer. Todos nós aqui, na verdade, temos um propósito. Nós não estamos aqui passeando, né? Nós temos um propósito nesse mundo. Então, qual que é meu propósito? O que que eu gosto? Primeiro ponto. O que que eu gosto? Faz uma lista. Poxa vida, eu não gosto disso. Ok, por quê? Não, bom, eu não gosto. Não faço uma lista. Quem eu sou? Porque quando você começa a olhar para si, para o seu interior, você consegue silenciar a tua mente, você consegue se entender um pouco ou até assustar com o que você vê. E aí você consegue, a partir desse parâmetro, consegue mudar algumas coisas ou pedir ajuda se for o caso, entende? Mas você precisa silenciar a tua mente, olhar para si, olhar para dentro de você e tentar se encontrar. Porque hoje em dia é tudo tão automático, é tudo tão assim que o dia passa, chega a noite, o dia de novo, o mês mudou, final de ano. E quando você olha, fala, meu Deus, quanto tempo passou. Então é um momento de reflexão, ou seja, para um pouco, olhe para você, olhe para dentro, silencie a mente e consegue olhar para o teu interior e entender algumas coisas. Isso é um processo de você fazer com você mesmo, cada um faz com você mesmo para conseguir se encontrar. E a partir deste ponto, poxa vida, eu preciso de ajuda. Não, eu consigo resolver algumas coisas, está tendo mais claridade para mim, eu consigo ver com mais clareza as coisas. Maravilha. É a partir desse ponto de você olhar para você mesmo, olhar para o teu interior, silenciar a tua mente e buscar saber o que que você veio fazer, qual é o teu propósito, o que você gosta e o que você quer para sua vida. Eu queria que você visse aí a pergunta da Ivone, ela colocou assim, acho que é Burnout, eu não sei pronunciar, Burnout tem alguma relação com depressão? Burnout, na verdade, né, hoje em dia, nessa loucura da correria, a pessoa, quando ela vê, ela tá tão exausta e todo mundo tem que tomar esse cuidado mesmo. Porque você fica na correria, e quando você vê, você não tem tempo para nada, você tá numa exaustão tão grande, você é perigoso você cair, não é? E aí você fala, poxa, eu preciso parar um pouco. Porque quando você não para, né, o corpo fala, na verdade, né? O nosso corpo fala o tempo todo, mas a gente na corrida fala, não, não, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. E o que que acontece? A depressão, a pessoa fica tão incontida nos problemas dela, nas dores, tá? Naquela excesso de pressão do dia a dia, uma coisa liga a outra. Então chega a um ponto que ela não aguenta mais. E aí ela precisa realmente parar um pouco e cuidar. Então, assim, quando você está na depressão, que é um excesso de pressão, o burnout, né, que é toda essa situação de você não aguentar mais aquela pressão toda, o cansaço muito grande, uma coisa liga a outra, faz sentido sim. Sim. Eu tenho mais uma pergunta aqui. O que fazer quando a sua mente se sabota? É, quando a nossa mente nos sabota, é bem complicado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente deixa ser sabotado e fala, poxa, isso fica para depois, não, não. Então, o que nós precisamos, é o que eu te falei, é parar e fazer uma análise, né? E ver como que a gente pode
se melhorar isso, na verdade, ou se eu não consigo sozinho, eu preciso buscar ajuda. Porque nós vamos deixando isso passar, 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 chega um tempo que aí o que que acontece? A pessoa se isola de uma tal forma que ela fala, ah, eu não tenho mais jeito, mesmo eu ficar quietinha no meu canto. E a vida Já ouvi passando. muito isso. Então, o sabotar, ai, olha, hoje não vou fazer, eu deixo para depois, ah, sabe, ai, depois eu vejo. Não, gente, a gente precisa tentar resolver, sabe? Quando a gente é assim, faz uma lista, resolve as questões para não ir deixando e fazer. Quando nós somos assim, então a gente anota, fala, não, ah, hoje o dia vai ser isso. Para continuar resolvendo, porque o sabotar é complicado. A gente às vezes fala, ah, eu vou deixar, depois eu vejo isso aqui, ah, não, vou deixando, e não pode, né? Então, quando a gente não consegue resolver, como eu disse, tudo na nossa vida, quando a gente não consegue resolver, nós temos que ter essa humildade no sentido de falar, gente, eu não aguento mais. Agora eu procuro alguém que possa me dar uma mão amiga, e tenta me ajudar. Porque você sabe o que acontece também? Tem muita gente, muitas pessoas, na verdade, que por vergonha também, falam, ah, não quero me sentir fraca. E não é fraqueza, não é. Você chegar e falar, olha, essa questão eu não consigo resolver, eu precisaria de uma orientação, ou está acontecendo tal coisa, pode ser Ei, coisa da minha ei, cabeça. Elza, Então, olha aí, ó, o John ah, botou assim, sou surdo, oi, boa noite. Agora você fala em Libras aí pra ele tá assistindo. na verdade, boa noite. Eu não falo, não tenho afluência, mas eu entendo alguma coisa. Mas o boa noite para ele, tá? Boa noite. Que lindo, gente. Que lindo que ele está indo live. Olha que maravilha. Então, Então, assim, eu queria que você explicasse para as pessoas, porque assim, muita gente sabe o que é sabotar, mas assim, o que é uma sabotagem emocional? olha, quando você se sabota, e não só emocional, né? A autossabotagem é assim, nós vamos deixando as nossas coisas para fazer depois, nós não queremos, às vezes, na verdade, não é nem preguiça de resolver, a gente fala, puxa vida, vou deixar isso para depois, eu vou me auto-sabotando nos relacionamentos, ou sei lá, num estudo, num curso que eu quero fazer, eu estou auto me sabotando às vezes, eu quero cuidar de uma dieta, eu estou auto sabotando, mas eu estou prejudicando quem? A mim mesma. Então, quando está nesse ponto, o que que eu digo? Nós precisamos realmente parar, Marta, e falar, não, poxa vida, eu preciso tomar um rumo na vida, eu preciso mudar isso aqui. Porque eu ficar me auto-sabotando o tempo todo, a vida passa. Então, assim, como parar com isso? Primeiro, tentar realmente olhar e falar, eu não posso continuar fazendo isso. E sozinho eu não consigo. Então, pera um pouquinho, não, eu consigo sim. Eu vou fazer, durante o dia, eu vou resolver, eu vou colocar questões que eu preciso resolver e dar conta e não me sabotar mais. E tentar resolver isso, igual eu ir trabalhar todos os Oi, dias, Ale. igual eu comer todos os dias, entendeu? Mas precisa partir da pessoa. Ai, como que eu faço? Aí eu continuo me sabotando. Poxa, ou ela busca uma ajuda para tentar, junto com ela, achar um caminho, mas ela precisa querer isso, mudar. Porque se não quiser, tudo, se não depender. Elza, a Alessandra respondeu assim: quando nos sabotamos, arrumamos desculpa para não fazer o que é preciso. Exatamente. E aí continua, né? A desculpa vai indo, não fiz hoje, não faço amanhã, e vai levando. Mas aí você fica atrasando a sua vida e vai colocar a culpa em quem depois, não é? Então, assim, temos que ter um pouquinho, como eu disse, eu vou sabotando, faça a planilha. Vai durante o dia. Hoje o projeto é esse, eu tenho que cumprir. Amanhã é isso. Então, vai tentando treinar a sua mente para isso. Igual uma pessoa, por exemplo, quando ela está com muitos problemas e ela trabalha toda essa questão emocional e sai e ela se livra dessas amarras emocionais que ela tem. Aí ela fica sentindo às vezes, aquele vazio no peito. Mas o que que é esse vazio que ela ficou ali? Poxa, ela tinha um problemão que ficava ali remoendo. Ela trabalhou essa questão emocional, resolveu isso. Então, o que que ela deve fazer? Vai preencher esse espaço com amor, com alegria, vai passear, vai fazer um curso, vai preencher com coisas boas, porque antes não tinha espaço para colocar coisas boas. Depois desse trabalho todo feito emocionalmente, da terapia, ela fica com espaço
que tirou toda aquela situação que estava ali engasgo na garganta, ou seja, não está mais ali, ela tem espaço para colocar coisas boas, vai preencher com amor, vai se cuidar, vai fazer algo que sempre sonhou na vida, mas não conseguia, não tinha coragem, ou às vezes não tinha nem, não é nem condição, porque isso a gente dá um jeito, mas assim, às vezes não tinha, poxa, não é para mim. Entenda uma coisa, tudo que você achar, tudo que você sonhar é possível para sua vida. Você veio nessa vida para você conquistar o melhor para você. E não depender do que o Deus, outro fala, ele isso não não é nos para fez você, para é para você. sofrer e para viver no comodismo, né? Exatamente. Assim, e o que leva as pessoas a se sabotar? Olha, como disse, deixa para depois, não vou fazer isso não é para mim. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Ah, eu vou deixar. Nossa, tá muito difícil. Então, entra um lado de, não quero me esforçar. Entra um lado, a nossa mente, se a gente não colocar ela para trabalhar, não der uma disciplina, ela nos sabota em algumas coisas, ela tira o nosso foco. Então, gente, na verdade nós precisamos realmente ter foco naquilo que nós queremos. Porque a É verdade. sabotagem, isso vem sempre, nós temos que, pensou? Tira o foco. Vai em algo que você gosta. Vê no projeto que você quer fazer. Vê nos sonhos. Eu tenho uma viagem para fazer. Eu tenho um curso para fazer. Poxa vida, foque naquilo que você quer e tenta realmente fazer toda aquela planilha que você colocou. Tenta executar. A pessoa que ela se sabota muito, ela precisa realmente trabalhar com uma planilha, ou seja, no sentido de colocar ali em pauta o que ela vai fazer. E faça. Tá? Para que treine a tua mente, para que isso vai acontecendo também. Porque senão realmente a vida passa e a gente fala, poxa vida, eu não fiz isso. Eu me auto-sabotei, deixei para lá, deixo para depois, esse depois vai ficando, ficando e eu nunca consigo resolver. Então, gente, precisa realmente fazer um esforço aí e ter foco. Mas eu não consigo focar. A Alessandra colocou assim, ó, sair da zona de conforto é difícil. Eu acredito que isso é uma das coisas que nos fazem virar sabotadores. A Ivone colocou assim, deixa eu ler aqui a pergunta dela. As síndromes do pânico estão relacionadas com a ansiedade? Está. A síndrome do pânico, na verdade, funciona assim, olha, ansiedade, depressão, tudo são sintomas. Então, nós temos que trabalhar a causa. Quando a ansiedade, ela está, você tem medo, passa para a ansiedade e vai para a síndrome do pânico. São causas diferentes, não é a mesma, ela está mais potente. Então, quando chega a síndrome do pânico, você não consegue. É uma sensação para quem sente que a sensação que você vai morrer, que é agora, não tem mais jeito. Então, está relacionado sim. Por isso que quando você está Francisca, com depressão, você precisa realmente ter um olhar diferenciado para que você cuide disso, porque realmente para a síndrome do pânico é um pulo, né? Então, por que não cuidar? Então, está relacionado sim. E, na verdade, são tudo sintomas, né? Nós temos que ir na raiz do problema para trabalhar os sintomas que, poxa vida, eu tenho síndrome, eu tenho ansiedade, ah, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa que eu tenho um pensamento negativo. Gente, são tudo gatilhos. Então, quando você trabalha a raiz do problema, esses sintomas, eles saem. Quando você reprocessa essas dores, você trabalha com a terapia. Um exemplo, tá? Tem várias, mas eu estou falando da que eu trabalho, a TRG. Você reprocessa essas dores, essas amarras da vida, e esses sintomas, eles vão saindo, porque você não nasceu com eles. Você nasceu uma pessoa normal, não é? E no decorrer da sua vida, criança, adolescente, você vai realmente criando essas amarras, esses medos que você tem. Então, quando você trabalha isso sai, porque não nasceu com você, não veio com você, entendeu? Então, tem como se livrar da depressão, da síndrome do pânico? Tem, gente. Você consegue realmente fazer um trabalho muito bem feito e sair dessa situação e ter uma vida leve para viver. Porque quem está nessa situação fala assim, poxa vida, eu acho que não tem jeito. Tem jeito sim. Quando a gente trabalha com amor, quando você faz uma terapia,
por exemplo, da TRG, que você, o que é usado? É o protocolo, um protocolo com 5 etapas, que é o cronológico, o somático, temático, são os temas das questões que você traz para uma sessão, o teu futuro, porque às vezes a pessoa tem medo do que vai acontecer. Nem aconteceu ainda, mas ela já tem medo. E não vai acontecer nada, é coisa da nossa mente. E aí, a potencialização. Quando você trabalha esse protocolo com 5 etapas, você realmente sai desse padrão vibratório, desses medos, dessas amarras que tem na sua vida, para uma outra visão de mundo, entende? E consegue trazer uma leveza. A Ivone colocou assim, conheço uma pessoa que ela começou a ter síndrome do pânico após uma depressão pós-parto. Exatamente, exatamente. Então, assim, a depressão realmente mais potencializada, vamos colocar assim, dessa forma, é a síndrome do pânico. Ó, Uma o coisa está Francisco, ligada à outra, não são doenças separadas. a Francisca Moreira colocou assim, tem o CNH há mais de 20 anos e não dirige por causa da síndrome do pânico. Exatamente. E às vezes, qual que é o nome dela? Francisca, Francisca. E às vezes, olha só, CNH e não dirige. Às vezes, Francisca, não é nem medo do volante. Às vezes é medo de uma outra coisa que generalizou para a vida, entende? Então, o que que acontece? E aí, associa-se ao volante. E você fazendo, um exemplo, tá? Uma terapia, resolvendo essas amarras, esses traumas, você vai ver que é só o carro, entende? E aí você não vai ter essa questão de medo entre você e o volante, porque é você que domina o veículo, na verdade. Você não tirou a habilitação e quando você tirou, você não estava com medo. Imagino eu. Depois que você tirou a habilitação, veio este medo, medinho, que foi aumentando, entende? Então, a partir do momento que você faz um trabalho de terapia, é possível sim que você não tenha mais esse medo para dirigir, entendeu? Ou descobre que essa questão do medo é outra coisa e resolve também. E aí você consegue pegar o carro, sim, aos poucos e vai dirigindo o seu carro, tendo essa liberdade do ir e vir. a Vivi estava dando assim, TRG é maravilhoso, tive o prazer de fazer sessões dessa terapia. Venci vários modelos, Exatamente. gratidão, Elza. Exatamente, Vivi, é isso mesmo. A TRG realmente é vida, né? Ela é uma terapia de resultados e é maravilhosa. E tem muita gente que passou pela terapia e está tendo uma vida ótima, uma qualidade de vida para viver. E Ótimo, é isso realmente que ficamos felizes. Elza, eu quero compartilhar aqui com você e com outras pessoas. Essa Sim, semana eu conversei com uma senhora, né? Ela tem tudo sim, isso e mais um pouco. E sim, ela se resguarda dentro da medicação, né? E eu estava conversando com ela disse, olha, eu não quero jogar os meus problemas em cima de você. Eu digo, não, não precisa você ter receio de falar. De repente eu posso te ajudar com uma palavra. Aí ela foi contar, né? Ela sim, conseguiu se abrir e ela me contou. Aí eu fui e falei para ela assim, ó, às vezes o problema não é a outra pessoa. Às vezes é você que fica aqui, ó, ouvindo e guardando dentro de você, exatamente. né? Então, assim, aquele caso que eu lhe falei do rapaz que chegou para mim, foi Sim, falar que andava, que hoje consegue andar, e eu me senti incomodada, né? Com sim, isso. Então, assim, o que você me ensinou, eu já repassei para ela também. Ela se sente incomodada por pessoas que falam muita negatividade perto dela. Eu não vou falar assim em detalhes, mas seja mais ou menos isso, né? sim, E aí o que eu falei para ela, eu digo, ó, e vou falar para ele e para você. Quando alguém chegar perto de você, sabe, com negatividade, é claro que a gente precisa ter pessoas negativas do nosso lado, porque às vezes quando eu, por exemplo, eu amo quem duvida do meu potencial. Antes eu ficava muito machucada, eu ficava ferida, eu achava que a pessoa estava me desvalorizando. Não, hoje eu aprendi que quando alguém duvida do meu potencial é para que eu possa fazer melhor e eu vou lá e faço. E aí eu expliquei para ela, né, que
se ela não estava se sentindo bem com o que a outra pessoa estava falando, ela se afastasse. Aí Exatamente. ela foi e falou assim, não, mas eu dependo dessa pessoa. Eu digo, olha, e a pessoa, tipo, manipula. Ah, eu vou me embora, sabe? Chantageando o Dependência, emocional, né? dependência emocional, é. Chantageando o emocional. Aí eu falei para ela o seguinte, e vou falar para você, se você estiver passando por isso, já carregue isso para você e escreva mais na testa, né? Então, assim, eu falei para ela o seguinte, ó, quando essa pessoa chegar com negatividades perto de você, saia de perto. Não revise, não dê atenção, não dê credibilidade. E quando ela chegar falando perto de você que vai embora, mande ela ir. Vai, Exatamente. vai embora. Você sabe por quê? Ninguém é obrigado a nada e ninguém é obrigado a ninguém. Eu aprendi isso. Gente, há mais de um mês, eu tinha uma moça que ficou comigo aqui, morando, me auxiliando 1 ano. Então, sempre as pessoas chegavam assim, ah, mas não vai encontrar ninguém melhor, ah, ele é muito paciente, ah, ele é isso, ah, ele é aquilo. Eu digo, gente, Deus tirou de mim a melhor pessoa, que era a minha mãe e minha avó, né, que me deu, tinha como mãe. E já tem 7 anos eu consigo viver sem ela. São momentos de saudades, lembranças, como eu Exatamente. gostaria, né, de ter ela aqui. Só que eu sei que ela não pode estar, então por que que eu vou ficar me remoendo, sofrendo, porque eu tenho uma pessoa, uma secretária, uma moça que me auxilia, e a pessoa fica me sabotando, ah, eu vou me embora, ah, eu. Não, mas é porque ela me ajuda, eu gosto dela, ela já me. Gente, não existe isso. Ninguém é de ninguém. Ninguém Sim. é obrigado a nada, né? Só que Então, não. É, mas sim, ô Marta, mas na verdade, você acabou de falar esse caso, essa moça, né? A dependência emocional é bem complicado. Ela precisa realmente ter uma ajuda, porque é como se a pessoa não conseguisse sair do lugar, entende? isso, O isso. Mas outro eu falei é para ela, né, que ela buscasse ajuda para ela entender. Só que ela sim, entendeu o que eu estava querendo dizer, sabe? Porque no outro dia ela já veio me agradecer. Ela disse, olha, exatamente. o meu emocional ficava abalado, ficava balançando quando essa pessoa ficava, tipo, ameaçando, ah, eu vou me embora, né? Na verdade, não é um casal, é uma funcionária, sabe? Ah, eu vou me Sim, embora. Aí ela disse assim, não, ela fica me chantageando porque ela sabe que eu preciso dela, porque aqui é difícil arranjar outra pessoa. Gente, na vida nada é fácil. Nada é fácil, nada sai fácil, nada vem fácil. A gente que tem que, né? A Alessandra exatamente. está dizendo que dependência emocional é angustiante. Não é fácil assim resolver. Não, Realmente não é. não é. Só que A ela dependência. entendeu, né? Eu, Ela disse, sim, sim. ela Eu disse, entendi. Eu entendi. não, não, mas assim, ela disse que entendeu a forma que eu tinha falado, entendeu? Sim, eu entendi Aí, também. eu falei para ela, eu digo, olha, pois não fique sofrendo antecipada, não. Ela já faz assim para lhe sabotar, para ver o seu emocional triste, para ver o que, que você vai fazer, se você vai se humilhar aos pés dela. Quando ela fala, mande ela ir. Aí ela disse que falou e ela ficou se questionando, entendeu? Eu digo, então pronto. Exatamente. Então não fique sofrendo nessa situação por conta de alguém que está ali, porque você sabe que você precisa dela, sabe que é difícil arranjar outra, né? A gente não é obrigada a ninguém. Eu entendo dessa forma. E após eu entender dessa forma, hoje eu aprendi a viver melhor. Exatamente. Quando você aprende a realmente se impor, né? Aprender a falar não quando é necessário, sem, olha, e aprender a falar não, pessoal, sem dar explicação. Olha, não é pronto, é não, é não. Ah, mas não, por que não? Não precisa do porquê. Eu acho que quando você fala um não, o outro tem que respeitar. Para aquela situação em questão ali, no momento, é não, ponto. Então, assim, mas para quem tem dependência emocional, eu entendi a colocação da Marta, assim, é bem difícil. A pessoa, ela se sente um nada. O outro consegue manipular.
ou em palavras, e ela vai sentindo que ela depende completamente, ela não consegue ver É, foi nada na isso que frente dela, ela a não falou, ser sabe? Ela disse que depende totalmente dela, né? Ela que faz exatamente. a Para que comida, ela que. exatamente. E ela está deixando o tempo passar e não consegue ver uma outra oportunidade ou acha que não vai conseguir mais nada na vida. Às vezes passa isso pela cabeça. E a partir do momento que essa menina, essa mulher, essa pessoa tem uma ajuda, ela consegue trabalhar toda essa insegurança, entende? E consegue entender que ela pode fazer escolhas. Todo mundo tem escolhas na vida e pode seguir o que ela quer, porque é bem complicado isso. A pessoa ela não consegue enxergar a capacidade que ela tem. Ela acha que ela está ali, então, ainda agradecida por estar naquele lugar, agradecida por alguém estar acolhendo, sabe? Agradecida por aquele parceiro que está do lado, agradecida, enfim. E não é verdade, você tem o seu valor, e quando você enxerga isso, a vida abre de uma forma tão maravilhosa, e aí você tem escolhas. Não, eu vou ficar porque vale a pena investir nessa situação ou nessa pessoa. Não, eu não vou ficar porque não vale a pena. Valeu, mas eu estou indo. Então, assim, são escolhas, mas quando você está bem, você consegue fazer escolhas conscientes. Do contrário, você acha que está magoando aquela pessoa que está fazendo tudo por você e não está fazendo nada. É verdade. Eu concordo. Não Concordo é? porque eu já passei por isso. Eu já fui muito dependente de pessoas psicologicamente, assim, né? Eu tenho que andar com a pessoa aqui porque, né, tá muito difícil. Tudo bem, a gente não vai sair, esse é o tema, a gente não vai sair ferindo pessoa, detonando É, pessoas, mas assim, respeitar a decisão do outro, a opinião do outro. É, quantas pessoas já chegaram a falar, né? Ah, tu não pode, tu não consegue. Gente, você pode estar onde você quiser, você pode ir aonde você quiser. Um dia eu postei um vídeo, o rapaz me carregando nos braços, e eu falei essa frase seguinte: deficiente pode estar onde ele quiser. Aí a mulher exatamente. foi e respondeu assim: mas se não tiver quem te carregue nos braços, você não pode ir. Aí eu fui e respondi assim: eu posso ir até onde a minha mente quiser. Né? Exatamente. É, a Se sua eu não puder limitação não estar lá presente, impede. mas a minha mente está lá, eu me vejo andando lá e tal, é meio que eu estou. Exatamente, Marta. E você tocou num ponto maravilhoso. A sua limitação, em alguns pontos, ela não define os seus sonhos e quem você é. Ou seja, você é muito mais livre do que, às vezes, muitas pessoas que têm o direito, né, o de ir e vir, ainda são presas, entendeu? E você consegue resolver tudo. Isso é maravilhoso. Eu acho isso realmente lindo. Então, assim, não define realmente. Você pode fazer o que você quiser e a tua mente viaja, você entendeu? E realmente, quando você precisa de algo, você vai atrás, você vai à luta, você pede, você conversa, você resolve. Isso é maravilhoso. Isso realmente é maravilhoso. E é um direito de todos ser assim. Não podemos ficar engasgados. Sabe quando a gente fica travado com a garganta, que nada desce? O nosso corpo sente. E quando a boca cala, o corpo fala, e fala mesmo, gente. E começa a vir sintomas que depois tem que ir para o médico e não tem realmente jeito. Então, temos que cuidar, é algo muito sério a nossa parte emocional. E quando nós estamos bem, fica tudo mais leve, nós conseguimos realmente ir atrás daquilo que nós queremos, porque é um direito nosso. Eu diria, quando eu falo nosso, é de todo mundo, de correr atrás daquilo que você sonha, do que você deseja para você. Você é o seu limite, Ah, entendeu? Não o a outro, Ivone está não dizendo o outro. assim, a Ivone aí, ela sempre se admira pela forma como eu trato os haters, né? Os haters Sim, aí das redes sociais. Ela está dizendo, admiro ver a Martinha lidar com as críticas cruéis da internet. O seu psicológico é muito bom. Mas é mesmo, sabe? Eu não. Vocês veem aí que nas minhas respostas eu falo rindo. Ontem o cara queria saber como era que eu cuidava das minhas dobras, né? Eu respondi sim, depois, se for as dobras em relação à deficiência, dobras eu não tenho porque eu não sou gordinha, né?
E as outras eu sei como é que cuida, eu consigo lidar, então pronto. Oi, É verdade. Oi, Maueri. Maueri Silva. Martinha, sua maravilhosa. Amo você, obrigada pelo seu carinho. Então, É, assim, a gente tem que estar sempre preparando o nosso psicológico para isso, porque nesse mundão que a gente está vivendo hoje, existe um pouco de tudo. E graças a Deus eu sempre fui assim, apesar de tantas coisas que eu já passei na vida, porque assim, todo mundo me vê todo dia, é, nas redes sociais, brincando, sorrindo. Mas assim, às vezes é fácil ver todo mundo ver a gente sorrir, né? E assim, por trás, não sabe as dores que a gente passa, mas é como eu falei para você, Elza, é, cada novo dia é um novo dia, é uma nova página, né? Que Deus nos dá sim, para a gente escrever uma nova história. E assim, exatamente. quem tem que buscar se salvar é você, né? Exatamente. Eu fiz até um meme essa semana de pessoas que entram no meu privado para começam a me elogiar e aí no final de tudo já me pede ajuda, me pede dinheiro, me pede comida, me pede isso, me pede aquilo. E, e as pessoas elas têm que entender que eu não sou o Carlos Maia, que eu não sou uma Virgínia Fonseca, né? E por aí vai como outros que são influenciei, que já ganham dinheiro através de propagandas, de patrocínios que recebem. E como eu falei para você, a Ivone Sá, que eu conversei com ela também, um rapaz entrou na minha live, ou na verdade, no meu privado, começou a me elogiar, e no final de tudo, ele, ele pediu algo tipo alimentação, mandou o armário, mandou as costas cheias de pinos. E quando ele não conseguiu, ele tinha acabado de me elogiar, dizer que eu era maravilhosa, que eu era isso. Quando ele não conseguiu, aí ele já foi dizer que ele ia desistir da vida. Né? Então, assim, eu sei que ninguém tem vida fácil, porque a minha não é fácil, mas eu busco a cada dia me levantar, saio do quarto me arrastando, chego aqui na minha cozinha, eu vejo tudo organizado, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, e eu estou de pé e estou andando, mesmo com tantas limitações. E isso me faz ver a vida diferente. Quem sou eu para julgar esse rapaz? Só ele sabe. Mas eu nunca cheguei aqui nas redes sociais, no privado de alguém, para dizer que você não vai me dar, eu vou fazer isso, eu vou desistir, não, entendeu? Eu procuro me curar, porque assim, a primeira pessoa que tem que procurar se curar é você, justamente para não Exatamente. sair ferindo outras pessoas, né? Exatamente. Exatamente. Para a gente, às vezes, nós tentamos assim, vamos imaginar, dentro de um relacionamento, Elza, mas a deixa culpa. só eu ler aqui o comentário Lê. da Lei. Ela botou assim: como profissional da educação, eu observo que deveríamos todos fazer terapia desde cedo, desde a adolescência. Principalmente hoje, né, Ale? Porque assim, hoje, se olhar um assim, já está com bullying. Eu lembro que quando eu era adolescente, a única coisa que eu lembro da adolescência, eu já era deficiente, já não tinha muito equilíbrio, né, no corpo, um corpo frágil, e eu na fila, os alunos me chamavam de aleijada, me chamavam de marca lagarta, me chamavam de engembrada, e eu nunca, sabe, fiz o que os jovens fazem hoje. Querem tirar a vida de todo mundo nas escolas, chegam a tirar. E aí não dá para entender, né? Mas assim, também a gente não tinha essa. Na minha época, hoje aos 44 anos, na minha fase de adolescência, apesar de não lembrar muito de nada, não tinha essa facilidade. Eu quero um iPhone 16, um iPhone 18, um iPhone 20. O pai lá, vai lá, vende as calças e compra, né? Para satisfazer o desejo do filho. Eu quero uma moto. Vai lá, tira, passa 10 anos pagando, mas dá.
né? Hoje não existe mais aquele negócio de disciplina. A minha mãe, ela criou 6 comigo. Quando ela olhava assim, todo mundo já estava se tremendo. Hoje, se olhar assim, já estão fazendo ameaças, né? Então, assim, uma geração totalmente diferente da época da minha, porque apesar de tudo eu não sou tão nova, mas eu também não sou tão velha, né? Exatamente. É, realmente, desde que as crianças deveriam passar, mas aí depende dos pais, uma série de situações, né? Mas deveria ter um cuidado, um olhar melhor, com mais carinho para essas crianças, para ser um adulto diferente, né? Para ficar um adolescente e um adulto diferente. Então, se precisava realmente ter um olhar mais carinhoso em relação a isso e todos realmente passar por uma ajuda profissional para que mude um pouco, né, essa situação. Mas isso ainda é um longo caminho, não é verdade, pessoal? As pessoas acham que não precisam e às vezes falam, ah, deixa para depois, depois eu vejo. E o depois ela vai deixando, e sem falar que ela é priori. Se você prioriza você primeiro, sempre você primeiro. As coisas virão, as outras coisas virão. Mas, ah, não, vou fazer tudo, depois eu penso em mim. E aí você fica sempre sobrecarregada de tudo, você cuida de todo mundo e quem cuida de você? A Alessandra está Aí dizendo assim, quando estamos criando uma juventude mimada sem educação, e isso é triste. Exatamente, exatamente. Então, vem também com os pais que não têm estrutura, às vezes não tem, sabe? Na verdade, ninguém dá o que não tem. Então, é difícil. Você vem de uma situação complicada emocionalmente, para você também educar uma criança é difícil. Vai para a escola, o professor fica sobrecarregado também e vira uma confusão, né? É, Então, eu ninguém acho, consegue fazer essa eu parte. acho assim, ó. Hoje, a maioria dos pais, eles não tem mais domínio sobre os seus filhos, né? Ele não consegue mais ter aquela, vamos supor, um moral para dar. É, Porque, assim, muitas vezes por medo, né? Joga logo, os filhos já jogam logo uma ameaça. E ali o pai começa a deixar ele auto se sabotar. Ah, é assim. Eu achei muito interessante que a menina que está aqui comigo, o irmão dela tem 12 anos. Ela disse que ele começou a falar lá umas gírias e tal. Eu achei bonita a forma que ela me falou, né? E o pai dele chamou ele, deu só uma chineladinha nele, né? E ela disse que ele não fez, nunca mais. Então, isso é muito bonito para o pai. Eu admiro um pai que ainda tem autocontrole sobre o seu filho, porque, vamos supor também, não coloco a culpa só no pai, mas vamos supor, os pais saem para trabalhar às 7 horas, o filho fica dormindo, dorme até 11, 12. Se levanta, mal toma café, vai para o celular, não tem nada para fazer. Quando o pai chega, ele já está trancado dentro do quarto. E aí o pai vai saber o que ele está fazendo? Não vai, né? Então, assim, algumas coisas eu acredito que começam na criação do pai, da mãe, porque vai perdendo o controle, vai perdendo a moral. Hoje, a maioria dos filhos, hoje em dia, os pais terceirizam a atenção, a educação, os cuidados, e isso é trágico emocionalmente para a criança. Infelizmente, é o que eu estou falando, né? Que os pais priorizam, né? O celular, uma moto, um videogame. Ah, eu vou dar para o bichinho para ele se comportar ali. Uma criança com 2 anos já tem um celular, fica ali só como se der o celular. Bora, como é que eu te dou o celular? Como é que eu vou botar nesse joguinho para ti? Então, infelizmente, é isso que acontece. Na minha época, minha filha, era um chiqueirador, era uma cordada, era uma chinelada, era caroço de milho, era isso. Hoje vai fazer isso para ver se o conselho está lá, se todo mundo não está lá, né? Não pode bater. Não, não concordo bater, mas coloco na cadeirinha da disciplina. é verdade. É muito complicado. Então, a nossa live já está com 1 hora, né? Não é muito Sim. legal passar de 1 hora. E se alguém quiser
deixa eu fazer mais uma pergunta, ainda dá tempo, a gente vai dar mais Pode 5 fazer, minutinhos. ou se deixar também, pode ir no meu Insta e fazer a pergunta que eu respondo lá, sem nenhum Eu quero problema. pedir para você, gente, seguir ela aí, Elza Ribeiro. A gente se conheceu já tem 2 meses, né? Ela me deu uma bolsa, uma bolsa de acolhimento, como ela já citou, apesar de a gente estar só ajustando alguns pontos dos is, né? Mas como Sim, ela já citou que eu consigo, eu observo. Hoje a cadeirinha da disciplina está proibida. Eu quero ver se eu tivesse vamos dizer, igual o nordestino Curumim, se eu botasse ele na cadeira da disciplina, quem era que ia saber? Mas é justamente isso que eu estou falando, Alessandra. A lei, né? A lei ai meu Deus, só Deus mesmo, assim, porque se a gente for discutir isso, a gente sai até fora do padrão, né? Então, assim, como eu estava falando da Elza, ela é uma terapeuta excelente, sim. E como ela já citou, eu estou colocando os pingos nos is e alguns itens, algumas coisinhas assim que eu preciso aprender. Ela não teve dificuldade comigo, graças a Deus. E está sendo muito bom porque assim, eu aceitei porque nunca é demais você aprender com alguém, né? E você se sentir mais leve, porque às vezes você não consegue desabafar com uma pessoa que você conhece. Às vezes quem está lá fora é mais fácil te entender, é mais fácil te ouvir. Essa Ribeiro, foi ótimo poder aprender com você nessa noite, poder aprimorar meu conhecimento. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você, Ivone. Então, gente, ó, conhecimento nunca é demais. Hoje, o que eu posso dizer para vocês, o que um médico falou. Aqui no meu município, as autoridades relacionadas à saúde, ninguém me tolera. Mas o que o médico falou para mim? Quando se tem conhecimento que você não pode ser manipulada por alguém, vão te excluir, vão te rejeitar. Mas eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, porque apesar, né, de tantas dificuldades, de tantos obstáculos, de tantas limitações, eu me encontrei, eu me conheço e eu sei lidar com os conhecimentos que eu tenho, eu sei buscar aonde eu devo estar, onde eu devo me colocar. E conhecimento nunca é demais, então procure se conhecer, procure ver, né, o que falta você colocar dentro de você. Porque quanto mais você se conhece, menos pessoas você vai ferir, menos pessoas você vai machucar. Se você exatamente. não pode ter alguém ao seu lado porque você se sente desconfortável, se afaste. Não é obrigado você se intrigar, não é obrigado você dizer que não gosta. Porque, gente, o silêncio é necessário em muitas situações. Só não silencie com aquilo que lhe sufoca. Jogue para fora, sabe? Procure uma pessoa certa. Estou lhe indicando ela aí. Você pode falar com ela no privado. Tenho certeza que ela não vai ligar, não vai negar uma orientação. E a gente está Claro que aqui para não. isso, né? Então, Pode, gente, quero pedir pode para vocês perguntar. seguir ela e sabemos que nós fazemos diferença em si na vida do outro, Exatamente. né? Alguém quer fazer uma última pergunta aí para a gente finalizar a live? E aí você pode pedir aí alguma coisa para as pessoas me seguir, para as pessoas me acompanhar. Aconselhei ela a trabalhar mais no Instagram, que é muito importante a gente trabalhar o Instagram, né? E aí, É, na, é, sim, é que enfim, na verdade. muito obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer e ter trazido você aqui na live. Um tema que foi bem legal, né? No início a gente ficou um pouco perdida, mas depois as coisas vão se encaixando. Sim, sim, é verdade, sim. Isso é muito legal, né? O conhecimento.
Na verdade, eu sou a terapeuta da TRG, eu trabalho com constelação sistêmica também e também com leitura corporal, ou seja, que é um tema muito interessante para que as pessoas se conheçam, E Elza, né? depois a gente vai fazer uma outra live Sim, sobre esse tema, exatamente. né? Então, isso, Obrigada, podemos Ivone. fazer uma outra hora dentro da agenda um tema sobre leitura corporal, que é bem interessante a pessoa se autoconhecer. Às vezes ela se acha meio estranha, mas de repente é o comportamento dela e os traços físicos que falam por si. Isso é um tema muito interessante, que muita gente vai se conhecer melhor e vai falar, poxa vida, então eu não sou estranha, eu sou assim mesmo. Então consegue, é muito legal realmente, é um tema interessante, podemos abordar num outro momento A gente vai se e vocês vão programar para a gostar. gente fazer, né? O tema da leitura Sim, sim, dá corporal. para fazer um outro dia, de acordo com a agenda, nós fazemos sim. Eu não trabalho muito no Instagram, porque a minha agenda, as pessoas me procuram pelo site, eu tenho um site, eu terapeuta, que me localizam por lá. Então, não, meu Instagram não tem muito movimento por conta disso. Mas agora vai começar a movimentar um pouco mais, mas os meus clientes chegam por lá, pela plataforma, então é por isso, na verdade. Foi um prazer, viu? Quero lhe agradecer desde já Igualmente, pela oportunidade de você ter aceitado o meu convite. E a gente vai ficar trabalhando, porque assim, lives a gente ajuda muitas pessoas e a gente tira muitas dúvidas de pessoas, né, que às vezes não tem condições de ir a um terapeuta, a um psicólogo, né, a procurar. Mas quando você orienta e aí a pessoa já, eu estou passando por isso, aconteceu, então o que que eu tenho que sim, fazer, né? Hoje eu exatamente. aprendi uma coisa, que assim, ó, eu ganhei a bolsa da faculdade, já ganhei o tablet e ainda não iniciei. Aí eu tô deixando, não, vou fazer em janeiro. Isso já serviu para mim. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar na minha mente que eu tenho que começar logo, entendeu? É verdade. Procrastinando aí, hein, Marta? Olha isso. Por isso que Começa eu lhe logo. perguntei, sabe? Quando você falou, eu já me toquei. Mas assim, eu já tô com o tablet aqui e eu tô esperando, como aqui é um lugar pequeno, colocar uma película, porque eu tenho medo de derrubar, né? E como eu Sim, tenho que estudar deitado, eu tenho que fazer isso. A gente já falou com o cara e o cara não tá tendo a película. E não tem em outro lugar. Por aqui não tem. E também porque segunda-feira já vai começar o andamento do meu banheiro, né? A construção. Aí eu não quero misturar para não cansar muito a mente, mas provavelmente eu vou iniciar só em janeiro, porque já está finalizando o ano, já dia 22 todo mundo vai entrar de férias. Aí em janeiro, se Deus quiser, eu não vou me sabotar, não, é isso aí, Marta. É né? isso mesmo. E vamos para frente, né? Realmente, começa, começou, termina. O importante é começar. Ter data de começar, vai ter data de Exatamente. terminar Eu também. sou assim, sabe? Por exemplo, se eu pegar um computador, eu puxo ler, mas se eu pegar um computador, eu leio bastante. Aí pronto, em tudo eu já vou. Eu tenho que trabalhar esse pontinho em mim, sabe? Mas assim, eu não sou de largar. Quando eu pego, eu jogo a rede, eu já saio com um monte de peixe. É isso aí. Então, É isso gente, aí, boa gente. noite, Olha, boa obrigada. noite, obrigada. E, pessoal, se priorize. Olhe com carinho para dentro de si e se presenteiem com o melhor, sabe? Não fique fazendo para o outro, até faz, mas primeiro você, para que você consiga levantar o outro. E tudo vai dar certo. Um abraço, tá? Beijo no coração de todo mundo e até a Se próxima. Deus quiser, a gente volta em breve. Tá, um cheiro. Ok, tchau, Tchau. tchau.